teremos a honra agora de convidar para falar com a gente sobre literatura e ficção, quando os mundos se encontram entre o real e o virtual. Será um encontro entre autores. Chamaremos aqui a Bárbara Moraes. Bárbara é formada em Economia pela UNB, mestranda em Desenvolvimento Econômico pela UFPR, autora de vários livros, também tem contos em todas as cores de Natal, projeto Página 7, sobre personagens LGBTQ+, durante as festas de fim de ano. Aqui ela conversa com Felipe Castilho. Felipe é escritor e roteirista de quadrinhos, séries e animações, pela editora Gutenberg e Megabytes, entre outros. Em 2019, lançou a adaptação em quadrinhos de horror de Dawn Witch, do escritor A.P. Lovecraft, e o thriller Serpentário. Em 2020, criou e escreveu o seriado Quarenteners para Warner Channel. Esse bate-papo é um oferecimento do Grupo Autêntica. Pessoal, sejam bem-vindos. A palavra está com vocês. Boa apresentação. Muito obrigada, Helena. Valeu. E aí, gente, a gente conseguiu, né, Bárbara? Conseguimos dar um golpe no evento, deixaram na nossa mão. A gente pode fazer o que a gente quiser. 100%, estamos livres aqui agora. Demais. A gente não vai fazer nada. A gente não vai... A gente vai botar o papo. Não, Felipe, eu queria começar com uma grande pergunta para você, que é: qual pergunta nunca fizeram para você? E você sempre quis que fizesse? Eu não sei. Eu não sei, eu sou feliz com o que eu tenho, assim. Eu não tenho. Eu vou pensar nisso até o final da. Você, Bárbara, você tem uma pergunta que nunca te fizeram para eu te fazer? Eu também não consigo. Muito bom, muito bom. A pergunta que nunca me fizeram é qual pergunta nunca me fizeram. E aí eu não sei. Eu não posso falar porque já me fizeram isso. E eu não lembro o que eu respondi. Eu sei que eu respondi algo. É muito triste. Mas... Não, é porque, em geral, quando a gente fala em mesa assim, as perguntas sempre são muito parecidas, né? Porque é o que todo mundo quer saber, de tipo, como é que você começou a ler? Tipo, o que você mais gosta de ler? Como é que você começou a escrever, sabe? E eu gosto muito dessas perguntas, mas eu acho que às vezes tem algumas coisas que você fica, mas é sempre depois que você faz o bate-papo. Aí você para e pensa, nossa, eu devia ter falado isso, devia ter feito essa pergunta. Mas eu não tenho mais memória para lembrar. Eu também. Sabe uma coisa, eu estava até falando sobre isso, você comentou, e talvez isso já vai encaminhando um pouquinho pro tema da mesa, assim. Sim. Esses dias, tipo... Eu comecei a pensar, quando falam, quais são suas influências? A gente nunca responde a mesma coisa, porque a cada conversa a gente lembra de um pedaço, né, de um mapa do nosso mapa de influências como escritores e tal. E que, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando com o público infanto-juvenil, em escola, assim, você só vai falar um monte de nome que se não anotarem, todo mundo vai esquecer em seguida. Se você, né... Então fica lá, não, minha influência é isso, aquilo. Eu sempre vejo o pessoal dando uma lista interminável de autores. Eu comecei a pensar que isso talvez não importe tanto para as conversas, é uma pergunta meio que automática, e que tem outras influências que pegam mais um lance da nossa vida e do porquê a gente escreve desse jeito, e que às vezes não estão ligadas à literatura. E aí vamos ver, eu acho que você vai concordar comigo em algumas coisas. Eu descobri que Dercy Gonçalves me influenciou mais do que Neil Gaiman. Faz muito sentido, na verdade. Cara, eu amo Neil Gaiman, não tô falando que não é uma influência, é uma influência, mas tipo, pra falar o que te inspirou a escrever, Dercy Gonçalves e Nair Belo me inspiram mais do que vários escritores, cara, assim. E tudo bem, não é a melhor referência pra dar pra crianças, né, gente? Não joguem Dercy Gonçalves assim. Saibam quem ela é uma mulher incrível. Sim. Mas eu ia sugerir de darem uma olhada em umas entrevistas, mas tem umas entrevistas bem pesadas. Mas, sei lá, assim, minha avó me influenciou mais do jeito que ela fala. Minha avó também. Minhas duas avós. As duas influenciaram bastante. Como chamam suas avós? Vamos lá. Uma se chama Bárbara, que nem eu. E a outra é Maria das Dores. Maria das Dores. Também conhecida como Vovó Dorinha. Vovó Dorinha? É.
Porque você vai chamar a vovó das dores? Não. Dorinha. É? Dorinha. Ah, pensei que era Andorinha. E eu pensei que não, é Dorinha. Ah, entendi. Não. Eu ia falar que estou cercado de andorinhas, porque eu estou fazendo aula de mandarim e minha professora chama Ian, e Ian é andorinha. Eu descobri. Nossa, que legal. Muito legal. Vem aí um Silk Punk pro Felipe Castilho, apropriação cultural. Minha avó chama Cacilda. Ótimo. É quase uma exclamação. Ela tem belíssimas histórias. E eu acho que pro legado folclórico... Gente, a gente tem livros, tá? A gente tá falando aqui assim, mas... É isso. Os meus estão aqui atrás em algum lugar. Tá, aqui em cima. Eu vou falar da Bárbara, eu vou apresentar a Bárbara e a Bárbara me apresenta. A gente já há tanto tempo que a gente fazendo essas coisas que a gente já conhece o livro dos outros. O Felipe me editou, inclusive. Sim, nossa, isso é uma coisa muito... Nossos livros saíram bem perto um do outro e eu cheguei a editar a trilogia da Bárbara, alguns livros mais do que outros, né? Eu acho que o primeiro e o terceiro peguei mais, o segundo não me foi permitido, pelas situações da época. Estava lendo outros livros, escrevendo livros para outras pessoas. E aí, a Bárbara tem a trilogia Anômalos, que é incrível, eu sempre recomendo quando vou nas escolas. Eles falam, acabei aí o legado folclórico, cadê o 4? Eu falei, não leu o 4, não tem 4 ainda. Espera, eu tô escrevendo. Leiam trilogia Anômalos, que está completa, inclusive. São 3, porque é uma trilogia, e é anômala. Se fosse anômala, poderia ser uma trilogia de 4 livros, mas não é. Não é uma anomalia nesse sentido. Mas é incrível. Ilha dos Dissidentes, agora da ordem eu não lembro, Bárbara. É a Ameaça Invisível e a Retomada da União. Incríveis, e tem personagens que nunca saiu na minha cabeça, sabe, assim, a Síbil, sempre, às vezes eu penso, eu tenho lembrança da Síbil, da protagonista, como, eu não tô te explicando, tá, Bárbara, tô falando pra galera. Eu sei. Pra você. Já cometi apropriação cultural e mansplaining em 10 minutos. Eu tô falando pra galera. Que eu não tô explicando isso pra você também, tô explicando isso pra pessoa. Já entendi. De novo, pela terceira vez estou fazendo mansplaining. A Síbil, tem horas que eu penso nela e eu tenho memórias fotográficas e eu falo, mano, não, pera, é só um livro, a Bárbara não tem um filme. É tudo muito, muito, muito cinematográfico. O começo dos Dissidentes está na minha cabeça como um desenho animado. É muito incrível. Eu vejo cores. Eu vejo meio aquele anime ocidentalizado, meio Avatar. Eu sempre imagino desse jeito, sabe? Assim, meio Avatar, meio X-Men Evolution. Não sei, tá na minha cabeça pelas referências, né? Pelas referências até para os anômalos e tal. É uma história que eu amo. Além de todos os contos, a Bárbara... Já editei a Bárbara também com quadrinhos, né? Eu sou a primeira história em quadrinhos. Foi, né? Ela tá... eu tô achando que todos os meus livros estão lá, mas eu tenho os livros aqui. Só o seu que tá lá, Felipe. O meu quadrinho foi esse. Realezas Urbanas. Aí os livros. A de cabelo azul é da Bárbara. Isso. Os livros. Tará. E eu não vou mostrar o meu, vocês vão imaginar. Depois vocês podem olhar. Eu posso pegar ali, ó. Revelando a bagunça que está o meu sofá. Eu tô sem óculos, eu não enxergo. Meu óculos tá tudo bem, tá tudo suave. E foi um prazer te editar, Bárbara, de te ler e poder conhecer essa história antes dela sair e hoje ver aí como tem um público fiel e muita gente esperando. Qual é o próximo da Bárbara? Posso perguntar isso? Não sei. Não, eu tô escrevendo eternamente, assim. Mas foi muito legal essa experiência de ser editada pelo Felipe, porque o próprio nome Anômalos foi o Felipe que sugeriu. Não sei se vocês sabem dessa trivia, mas Anômalos não seria Anômalos. Eu botei apenas Mutantes, porque eu sou péssima com qualquer nome. Eu falo, vamos botar o nome mais simples, porque eu não consigo pensar em palavras direito, em nomes de coisas. Mas foi super legal, foi a sugestão, assim, quando o Felipe deu a sugestão, eu fiquei, caraca, é isso, pronto, é isso. Eu não tinha arrumado o nome, agora arrumei. É para isso que editores servem. A gente também trabalha, né? A gente não fica só falando, dando ok no e-mail de preparador. A gente
De vez em quando a gente lê e entra na história. Assim. A gente não, porque eu não sou mais editor, tô fora dessa vida. Mas... Quem edita? Quem edita, vocês que editam, pessoas lindas e corajosas e necessárias. O do Felipe tá em algum lugar na segunda estante ali, ó. Tá. Todos do Felipe. Enfim, o Felipe, ele faz tudo. É isso, a apresentação do Felipe é essa. Mas eu conheci o Felipe com o Ouro, Fogo e Megabytes, que é o primeiro livro do Legado Folclórico. E aí, neste momento, eu vou revelar uma grande verdade, que é, eu estou esperando o quarto para ler os outros 2. Eu só li o primeiro, porque eu fico... No dia que sair o quarto, aí eu leio o resto. Tá bom. Ouviu, Felipe? Ouviu Autêntica também? O quarto livro tem que vir aí, entendeu? Falhou aqui a ligação. Não ouvi direito. E Ouro, Fogo e Megabytes, quando eu li, eu fiquei... Sério, eu fiquei muito empolgada, porque é um livro muito bom, é um livro muito divertido, sabe? E a primeira coisa, eu terminei de ler e eu fiquei indicando para todo mundo, que era naquela fase que Rick Riordan estava bem alto, assim, eu era de um fã-clube de Rick Riordan, porque eu fui de todos os fã-clubes possíveis, e eu falava, gente, se vocês quiserem ler algo parecido, leia esse livro. É tipo Rick Riordan, só que brasileiro, ou seja, muito melhor. Olha e, tipo, é muito legal, e, tipo, assim, eu sou uma pessoa, eu sou do Centro-Oeste, eu sou de Brasília. Brasília é uma cidade que tem uma identidade meio difusa, assim, e a gente não tem muito contato com essas histórias folclóricas que o Felipe aborda no livro, sabe? Então, para mim, foi também uma coisa super nova, assim, tipo, eu me pegava procurando no Google, tá, o que é isto? Isso é uma coisa real ou ele inventou, sabe? Então, assim, além de eu ter lido e me divertido muito, eu aprendi bastante sobre uma coisa que não faz muito parte do meu cotidiano, assim, não faz muito parte da cultura da região onde eu moro, sabe? Então, assim, foi muito legal. E aí, na série, cada livro é numa região diferente, né? Então, assim, por favor, lance o quarto. Para eu aprender mais ainda, Felipe. Inclusive, o quarto tem parte em Brasília. Tem parte então, em Brasília. Tá vendo? Ótimo, excelente. Se você tem que botar as pessoas cimentadas dentro da parede. Enfim, que tem a lenda urbana daqui e o JKC Faraó, porque essas duas histórias são excelentes de Brasília. Não, essa não tinha... Nossa. Sim, é porque tem muitas pirâmides em Brasília, e na década de 80 rolou um boato que o JK era a reencarnação do Akhenaton, eu acho, do faraó Akhenaton. E aí as pessoas doidas de Alto Paraíso, Brasília, etc., porque tem muita gente mística por aqui, falaram, não, realmente, é por isso que ele teve a visão de colocar Brasília aqui, por isso que tem tantas pirâmides, porque tem muitos prédios que de fato são pirâmides, sabe? E é muito divertido. Pois é. Então, assim, isso é muito legal, eu gosto demais. E aí o Felipe também tem uma produção de livros adultos também, que é incrível, que tem A Ordem Vermelha, que é uma alta fantasia fantástica. Trocadilho. E Serpentário, que eu não li ainda, porque eu sou um pouco medrosa, mas enfim. Claro. Eu sou a pessoa que gosta de terror mais medrosa que existe. É isso, resumo. Normalíssimo. Estava ciente disso quando foi. Bárbara. E eu acho legal que nossa estreia foi muito próxima, assim, né? Tipo, nossa estreia com um livro solo, assim. Foi 1 ano de diferença, eu acho. É verdade, às vezes eu confundo, foi no mesmo. É porque eu lancei o segundo no ano do Ilha dos Dissidentes, na mesma Bienal, Isso. né? E às vezes eu tenho a impressão de que aquela foi a primeira... De que aquela Bienal foi o do lançamento do meu primeiro livro. E foi Não, foi do segundo. Foi do segundo, que eu passei muito mal. E eu tinha uma foto até na enfermaria, assim, vocês foram me visitar. Eu acho que eu tava muito... Eu lembro. Ótimo, eu tinha cabelo. E tô escrevendo o quarto também, né? Mesma coisa que a Bárbara tá aí escrevendo. Tem outros quadrinhos também aí que eu tô escrevendo e outras... Atualmente eu trabalho com games também, né? A gente tá falando aí de outros mundos, né? Então todo dia eu entro e saio de mundos virtuais e fantásticos. O seu trabalho no final é contar histórias, só o meio que varia, né? Sim, a gente altera a mídia, mas... Isso é fantástico. É o que eu tô gostando muito de fazer, inclusive eu tô trabalhando atualmente num jogo que é bem popular aqui no Brasil, que é o Free Fire. Não é necessariamente um jogo que tem história, mas estamos trabalhando nisso.
E tem algumas animações aí dele. Agora no domingo, acho que sai mais uma nova animação, uma história, que é a continuação de uma história que a gente lançou em abril, de uma outra tá aí no YouTube. Então, né, tô aí entre o virtual, que nem o Anderson, personagem do meu livro, que fica, cara, que tá total afundado no mundo dos games, dos MMOs, e, enfim, acaba tendo que conhecer essas criaturas que até então eram folclóricas para ele, né, eram só relatos e lendas, e ele começa a conhecer mais o folclore como memória viva, né, de um povo, dos povos, né, que são muitos povos, não é só de um. Uhum. Então, e aí tô escrevendo o quarto também, que é isso que a Bárbara falou, né, tá sempre, cada momento eu passo por uma região do Brasil com a locação do livro, e desde que eu concluí o terceiro livro, o Brasil mudou muito. Sim. Então, foi impossível não mudar um pouco os planos do que eu tinha para o quarto livro. Então, por isso também que está demorando, mas vai sair, vai acontecer. O Gutenberg está alinhadinha comigo com isso. Muito obrigado, Grupo Autêntica. E vai rolar, vai rolar. Vem aí. Vem aí. Insira aqui um GIF. Eu acho que um negócio que a gente pode falar muito pro pessoal, essa coisa do entrar e sair de mundos. No seu livro, né, Bárbara, a gente não fica. A gente não está preso só num estilo, né? A gente não está preso só numa corrente literária, alguma coisa. A gente tem muito, né, os tropos e aqueles que a gente do YA, da distopia, mas tem muita fantasia, tem horas que é ficção científica pra caramba, assim, não que distopia não seja, mas a ficção. Eu lembro muito de Ender's Game, sabe? Às vezes, quando eu penso na trilogia Anômalos, e de como é um livro que, se eu tivesse lido antes, eu acho que Ender's Game teria sido meu Harry Potter, porque tem todo aquele lance de classes, tem os salamandras, e tal. Mas ele apela para um lado, eu acho que falava mais forte comigo. Assim, e eu fiquei sentindo, eu falei, nossa, como eu queria ter lido Ilha dos Dissidentes com 10, 11 anos e ficar imaginando meus poderes aqui. Eu ia chegar fissuradão, que eu já curtia demais X-Men. Como que você vê, para você, é natural misturar elementos ou é algo mais calculado? Fala, não, vou dar uma pontinha aqui para diferenciar na hora de escrever. Eu vejo que em outros projetos seus também, assim, mesmo quando a gente conversa sobre o que a gente vai escrever, a gente está escrevendo, sempre você mescla bem, de uma forma bem natural. É natural mesmo ou é caso pensado? Não, é natural, porque, assim, as histórias que eu mais gosto são essas histórias que eu chamo carinhosamente de histórias loucas, que é aquela história que você não consegue falar, isso é uma fantasia, isso é uma ficção científica. Tipo, um dos meus livros favoritos que eu li nesse ano mesmo, ele é no espaço, mas ele é sobre necromantes, numa competição para ver quem vai ajudar o imperador, sabe? Então, tipo assim, é meio que, o que é isso? O que é essa história? Então, assim, acho que isso acaba indo muito para as minhas histórias também, e eu acho que vem muito da influência, falando em influências, que eu cresci vendo muito anime e mangá, e é isso, tipo, em anime e mangá, as histórias em geral, elas não estão confinadas a isso aqui é só isso aqui só tem clichê desse gênero, sabe? Elas são uma salada mista, assim, tem tudo. E aí eu acho que, assim, como eu cresci, tipo, anime e mangá foi uma grande influência, assim, eu sou uma grande otaku. Otaku fedida, exato, otaku. Até hoje eu assisto muito anime, mangá e tudo, então, assim, foi uma referência muito grande, tipo, em aprender a contar histórias e nas histórias que eu gosto, sabe? Tipo, eu gosto, você falou, você lê e parece animação, eu acho que é muito disso, de, tipo, eu gosto muito de animação, eu gosto muito de história em quadrinho, enfim, e aí eu acho que isso acaba passando, assim, e, enfim, é isso, eu gosto de história doida. Resumo. Histórias doidas. Histórias doidas. Só lembrando, pessoal, que não faz parte tanto do rolê da Flipossos, que fez esse convite incrível e muito fácil, inclusive, é falar com a Bárbara, cara. Isso nem parece trabalho. Sabe?
tá sendo muito bom. Essas lives durante a quarentena estão salvando demais, ainda mais quando são com amigos assim. Mas a gente jogou lá no Twitter que ele não tem um espaço aqui determinado para perguntas, mas se vocês quiserem mandar no Twitter pra a gente ler as perguntas aqui no ar. Isso. E a gente criou uma hashtag, porque tem a trilogia dos anômalos, a trilogia anômalos e o legado folclórico, então anômalos folclóricos, hashtag anômalos folclóricos, se eu colocar. Isso, aí a gente tá acompanhando aqui. E a gente já começa a ler daqui a pouquinho, que já tem alguns. Aham. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta que você falou, inclusive você falou por cima. Que agora você está trabalhando com jogo. Sim. E essa coisa do jogo, do MMORPG, é muito presente no legado folclórico, assim, tipo, qual é o papel que você acha de, tipo, videogame, jogo, etc. Tem como influência, vamos voltar para isso, nas coisas que você escreve, sabe? Tipo, nas histórias que você conta, como é que você vê isso, assim, seu relacionamento com videogames, em geral, com games. Videogames parece que eu tenho 80 anos, né? Mas... Videojogos. Eu tenho um Odyssey. Eu tenho um Odyssey aqui em casa e um Atari, que é uma geração um pouco mais avançada. Gente. E assim, Bárbara, tem um lance muito engraçado, que eu não tive nenhum dos games das gerações pós 16 bits, assim. Eu tive um Super Nintendo, e esse Super Nintendo tá vivo e funciona até hoje. Mas eu não tive Play 1, 64, Play 2, Play 3, GameCube, Dreamcast, essas coisas. Era pra de vez em quando eu conseguia juntar R$1 em moeda pra ir na Lan House. Agora, não era nem Lan House, era videolocadora que tinha lá. Sim, que tinha um lugarzinho lá. Que era super pedido, então, porque não tinha como não ficar. Mas eu pulei um pouco. Mas eu tive computador também, um computador bom pra jogar, eu demorei pra ter. Então eu jogava jogos mais antigos, então eu comecei a jogar muita coisa dos anos 90, no início dos anos 2000, assim, sabe? Tipo, The Dig e coisas, os jogos de narrativas, o Segredo da Ilha dos Macacos, coisas maravilhosas, assim, que eu tinha antes, mas eu não tinha nem como rodar. Era muito triste, porque eu tinha um computador muito zoado, só que não conseguia jogar tudo por causa das placas e tal, assim, tudo. Então eu acabei não jogando as coisas quando elas saíam. Mas Super Nintendo, Mega Drive, essa época eu ainda guardo tenho muito carinho os RPGs antigos, os RPGs japoneses e tal. Sim. Final Fantasy VI, Breath of Fire, são coisas que marcaram pelo sentimento de amizade que esses RPGs têm, assim, sabe, dessa coisa de você formar a tua party e você a forma quando eles se encontram, assim, no jogo, sabe? Tipo, eu tô lembrando Breath of Fire quando o Ryu encontra eu não lembro o nome dos outros personagens agora, mas é sempre uma situaçãozinha muito bem escrita e eu falava, nossa, que da hora deve ser escrever games, né? Você criar o tanto que a gente gosta desses momentos, né, mais calmos de RPG, que a gente joga a maioria das vezes não é pra brigar, pra lutar. Eu, pelo menos, eu adoro a parte de juntar dinheiro e fazer amigos. Né? E depois, não, os meus favoritos são Mass Effect e Dragon Age, que, tipo... Relacionamento, enfim, cara. É 100% relacionamento. É isso, é o que a gente quer. A gente quer ver romance, amor. Exatamente. E eu adorava esses momentos, assim, dos RPGs. E aí, né, tive minha escala, joguei um pouco algumas coisas em computador, mas te falar que eu nunca tinha jogado um MMO. Nunca. Quando você escreveu... Você não jogou nem Ragnarok? Olha, Ragnarok. Eu joguei um pouco de Ragnarok, sim, assim... É que eu nunca fui o Anderson. As pessoas falam, você projetou o personagem. O livro que a gente comete o erro de se projetar no protagonista foi um livro que não foi publicado. Então o Anderson já não sou eu, sabe? Sim. Então, assim, eu jogava... Teve um emprego muito ruim, que eu jogava na área de trabalho porque o emprego era ruim e eu não gostava do que eu fazia. Então eu joguei Tibia, cara. Eu joguei muito Tibia. Tibia eu joguei... E um jogo muito mal feito, mas eu acabei nunca ficando muito tempo jogando, mas eu experimentei um pouquinho de Erinha, Ragnarok, lembra The Duel? Lembra do The Duel, que era um jogo... Não, acho que não. Parede, tocava, não, era mais de arena, assim, não era tão coisa, mas aqui era pela Level Up também. Mas assim, o carinho imenso sempre pelos jogos antigos, e aí comecei com Left 4 Dead, depois quando eu tinha um computador que rodava Left 4 Dead e tal, mas nunca MMO. Mas eu sempre fui um cara
de assistir jogos. Eu adoro assistir gente jogando. Eu adoro assistir gameplay. Eu assisto como uma história. Então, tem, sei lá, o Red Dead Redemption eu assisti inteiro no YouTube. Eu não tinha o console na época. Então eu sempre gostei de ver amigos jogando e de Shadow of Colossus. Eu ia na casa dos meus amigos e tipo, cada um jogava um pouquinho, cada um jogava um chefão da mó dó de matar os bichos gigantes. Mas hoje eu tô bem mais inteirado sei lá, de 2014 pra cá, né? Comecei de novo a jogar e tal. E eu tinha muitos amigos que eram de MMO. Tem um amigo que chama Anderson, que eu não vejo há muito tempo, não sei por onde anda. Mas ele foi desses caras hardcore com World of Warcraft, de trabalhar pra comprar roupinha, pra comprar item, então eu tive ali meio que uma infiltração infiltrando nos grupos de MMO, em fórum, eu acompanhava muito, ele mandava, cara, vê essa discussão aqui. Então eu me sentia meio que um repórter no meio da galera que o infiltrado. Mas eu nunca joguei World of Warcraft, assim, tipo, eu nunca tive um boneco meu lá pra jogar, nunca tive meu avatar, mas joguei outras coisas depois, joguei DC Universe Online e tal. Muitas das coisas do legado foram a partir, por exemplo, nem quando você falou aí de Percy Jackson, eu não tinha lido Percy antes de escrever o legado. Sim, até porque saiu mais ou menos perto, assim. Eu acho que já tinha, a primeira coleção já devia estar quase completa, a Percy Jackson e os Olimpianos. Uhum. E eu li em seguida. Em seguida que eu escrevi, eu comecei a ler e adorei. Mas até quando o pessoal falava, eu falava, eu aceito, claro, né? Uma baita referência legal, parece um trabalho coeso, incrível, Rick Riordan parece um cara legal. Mas eu fui ler depois, então eu tenho muito essa coisa do às vezes fazer algo que já tá rolando e depois correr atrás do prejuízo, né? Então. Mas é muita. Mas eu acho que acontece muito isso com o escritor, tipo. Eu acho que tem. Eu não consigo falar a palavra em alemão, mas tem, tipo, o espírito da era. E aí todo mundo acaba escrevendo sobre temas parecidos. E aí, tipo, quem escreve mais rápido, ou quem já tem uma posição no mercado, acaba lançando o negócio antes. Mas, tipo, tem várias pessoas trabalhando em coisas parecidas ao mesmo tempo, assim. E aí acontece muito. E, tipo, é isso. Eu acho que comparações, assim, por exemplo, o meu comparam com Jogos Vorazes e, tipo, Jogos Vorazes de fato foi uma referência, mas tem outro que saiu juntinho, que é Estilhaça-me, eu nunca li, eu comecei a ler, enfim, não curti muito, que o pessoal também fala, esse livro parece muito Estilhaça-me, e, tipo, eu lancei o livro no mesmo ano que a Tahari, que é a gringa que lançou, enfim, que ela lançou, sabe, nos Estados Unidos, então, tipo assim, a gente estava escrevendo uma coisa parecida, ao mesmo tempo, sem ter contato nenhum em dois países completamente diferentes, sabe? Exatamente. Muito louco isso, né? É muito esquisito, mas enfim. De acordo com o nome da nossa mesa, que fala aí de mundos virtuais e tal, é o que me leva a crer que o nosso mundo atualmente está muito louco, nossos livros parecem mais coesos do que o mundo atual, o que só tem uma explicação, nós vivemos uma simulação. Sim, inclusive tem aquela pesquisa lá que tem 50% de chance da gente viver numa simulação, então, assim, cara, é muito grande a chance. Eu sempre, quando comecei a escrever, ainda estava lá nos contos, escrevendo coisa de ficção científica e tal, eu olhava, quando falava do Philip K. Dick, para quem não sabe, o Philip K. Dick é o autor de muita coisa que vocês já devem ter visto, assim, Eu Robô. Não, Eu Robô é o Asimov, é o Minority Report, né? É tudo ficção científica. É tudo igual, é todos robôzinhos. A diferença é que o Asimov talvez não pensasse nisso na época, mas o Philip K. Dick, ele era um baita drogado, e, assim, e um cara que experimentou várias coisas, assim, tal, e ele começou a entrar numa noia de... Eu não falei nem como crítica, tá? Assim, ele era um cara total, acreditava em outra... Eu amo os livros, eu amo demais. Mas no começo, quando eu escrevia, eu vi essas entrevistas do Philip K. Dick falando sobre que ele tem certeza de que estamos numa realidade simulada. Eu falei, nossa, quando o cara entra na própria noia, né? Na própria escrita e tal. Aí está aqui você hoje. E tá aqui hoje eu tô falando para crianças aí na Flipocinhos falando que nossa realidade é uma mentira. Mentira, gente. Eu acho que o mundo é bem real, tá? Assim. Sim. Dependente. Se for uma realidade simulada, também a gente tem que viver ela conforme as leis. Não tem muita escolha, assim. O conselho do He-Man no final do meu pensamento disruptivo. Sim.
que a gente estava falando antes deste parênteses, Felipe? A gente está ótimo aqui. Do espírito da era. Eu ia falar do espírito das coisas, olha só. O espírito dos trecos. O espírito dos trecos. Eu vou aproveitar e falar do espírito das coisas e do espírito dos trecos. Tem uma pergunta aqui. Posso ler uma pergunta para mim? A gente podia fazer a minha pergunta, mas eu vou ler uma para mim porque ela conversa com isso. Pode falar. Perdi. Achei. Sou muito rápido. O Hello Stranger, @JustFabiano. Deve chamar Fabiano ou Justin. Ele escreveu aqui, por Felipe. E tem uma para você depois. Você já tem planos para escrever mais livros middle grade quando concluir o legado folclórico? Sobre o que você gostaria de escrever para galerinha jovem? Lembrando que vocês podem perguntar na hashtag Anômalos Folclóricos. Fabiano. Ou Justin. Fabiano, eu tenho sim. E aí, quando deu o gatilho, porque quando ela falou do espírito das coisas, eu tinha um livro que chamava O Trono das Coisas. Era um nome provisório. E eu não sei se é uma boa hoje lançar qualquer coisa com trono no nome, porque você vai ser eclipsado por Guerra dos Tronos, ou Trono de Vidro, ou qualquer outra coisa do Trono. Tipo. É um nome comum, troninhos. E eu tinha um livro, eu tenho, eu já até comecei a escrever, que seria meu projeto aí para depois que acabasse o legado, para o mesmo público, né? Ele é um pouco mais doido, mas envolve dimensões, mas o Trono das Coisas é esse livro que eu quero muito escrever um dia, sobre dois irmãos, um é um irmão e outro é outro. Eu ia falar coisa demais e não ia interessar tanto porque o livro não existe, mas enfim. Isso. E ele tem uma pergunta para você aqui. Eu não estou conseguindo carregar. Eu estou carregando aqui. Cadê o outro do Fabiano? Desculpa, Fabiano, eu me perdi aqui no... Ele tinha uma para você. Eu vou ler outra para você. Não, achei. Ele não está carregando aqui direito. Eu acho que é para os dois. Não tem problema, Felipe. Agora carregou. Tá, vou ler outra aqui. Lucas Giovanni, @Mr. Know-It-All. Perguntou para mim, tem algum conteúdo que vocês estão obcecados no momento? Seja livro, filme, série? O que você está obcecada no momento, Bárbara? Eu estou obcecada com um livro que eu falei mais cedo, que é Gideon the Nine, que é das necromantes no espaço, é incrível. Mas esse é um livro adulto. Essa semana eu terminei de ler Sua Alteza Real, que esse é juvenil, né? Que é basicamente todo o clichê de colégio interno e príncipe, só que é uma menina e uma princesa. E é incrível, é muito divertido. Você lê o livro, é como se você estivesse vendo um filme. É isso, é 100% um filme. Aquele livro eu li em um dia e é divertidíssimo. E aí eu fiquei pensando, nossa, quais clichês a gente pode subverter completamente, sabe? Depois que eu li esse. E outro também é que eu tô numa vibe mais de fantasia adulta, livros gigantescos, né? Que é Cidade de Bronze, que é baseado na mitologia árabe, né? Então tem gênios e tudo mais, e aí tem uma intriga política gigantesca, e é muito divertido. O segundo livro está saindo agora, eu vou ler quando eu terminar minha dissertação, em algum momento. Você está lendo na velocidade normal agora durante a quarentena? Eu estou muito lento. Assim. Então, eu estou oscilando porque, tipo, como eu estou fazendo a dissertação também, eu já não consigo ler muito. Mas, assim, tem vezes que eu leio para dissertação mesmo. Teve um livro de 800 páginas que eu li em 4 dias para dissertação, sabe? E aí tem semana que eu consigo ler por dia, sei lá, 10 páginas de um artigo. E é isso. Então tá muito oscilando. Tem semana que eu consigo ler muito e tem semana que eu não consigo nem me concentrar direito. Nossa, te falar que eu nunca comecei e não terminei tantos livros. Não é porque eu não tô gostando, sabe? É tipo, eu vou... porque não pega, né? Nossa, isso tá acontecendo também. Eu tô preferindo ler continho, coisa menor, ou coisa muito grande, é isso. Ou é 800 páginas, ou é 15 páginas. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Coisa que eu estou fissurado no momento. De game eu tô muito encantado com Jedi Fallen Order, que eu tô jogando isso agora, que é um game aí de Star Wars, e eu tava muito cansado de Star Wars, eu falei, chega, mas aí comprei o Squadrons e comprei esse, e é um belo jogo de fantasia, porque vai por vários planetas aí,
Tem Datomir, o planeta do Darth Maul, é muito legal. E eu tô muito fissurado eu tô nem jogando tanto como Star Wars, mas como exploração de cenários bonitos, assim, tal. Muito louco. Eu tô gostando demais do jogo. Eu cheguei atrasado num hype de um nacional que publica gratuitamente, que é o Rei de Lata, que é um mangá nacional do Jeff, do @panda de capa no Twitter. Eu sempre vi gente falar, mas aquela coisa tipo, depois eu vejo, e é muito bom, é sensacional. Um anime nacional. Um mangá nacional aí que merece todos os comentários ótimos, muito incrível. O Rei de Lata, muito legal. Ele eu acho que fica no Tapas. Mas eu conheci pelo Twitter. Tem outro que é no naipe tirinha, que funciona, que é o Malagueta, do Gabriel Pierin, que é incrível também na pegada mangá. É um cachorro muito malaco. E é Brasil, é tão Brasil, cenários, portões, Brasil, fio, boteco com cadeira de plástico, e é o Snoopy Brazuca, cara, assim, então é um cachorro muito mal-humorado, que fica só de braço aberto assim, o tempo inteiro. Ele entra no carro, o pessoal fala, fecha o braço, ele, pra quê? Ele é muito marrento. Eu tô adorando Malagueta, Gabriel Perim. E eu tô fissurado ainda, já acabei de ler, mas eu ainda tô com isso na cabeça. A última, que já lançou lá no ano passado nos Estados Unidos, mas saiu aqui agora, o último tá nas bancas agora, no final de outubro, acho que chegou, que é esse X-Men do Jonathan Hickman, que é uma minissérie em 4 volumes, que meio que rebuta tudo, e dá várias possibilidades, e fazia tempo que eu não me impressionava tanto com quadrinhos dos X-Men. Eu adoro o que fizeram com Miles Morales, tudo, mas não acompanhei tudo depois muito do que o Bendis saiu, mas agora vendo esses 4 X-Men que saíram, do Jonathan Hickman, é um negócio maravilhoso. É ficção científica, é fantasia, e é tudo. É tudo. Doido. É tudo. Bárbara, você vai amar. Leia, não sei se você eu vou procurar. Não vi. É muito bom, é o que fizeram. Tem realidade paralela, futuro, tem X-Men daqui a 2000 anos, como eles vão ser, tem X-Men. Nossa, é muito lindo. E fácil de. O Jonathan Hickman tem um negócio muito, às vezes, hermético na hora de fazer quadrinhos, que tudo é muito complicado. Eu acho que ele complica bastante as coisas, e é o estilo dele. Não, também, eu tô falando isso mais pelos quadrinhos de herói dele. Mas X-Men, eu falei, vai vir mais uma série embaçada, esse tipo de coisa. É muito bom. E vocês não precisam ler nada antes, se quiserem ler só esses 4 quadrinhos, é excelente. São minhas coisas que eu estou fissurado agora, respondendo a pergunta aí. Quer escolher alguma? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem uma aqui pra você. Bel, já pensou em fazer o spin-off de Anômalos enquanto você procura? Pensar, já pensei. Agora fazer... Eu tenho a política de dizer nunca, diga nunca. Mas, enfim, não tem uma história que no momento fale comigo ou que seja pronta o suficiente para eu considerar alguma coisa assim. Porque ideia a gente sempre tem um monte, né? Enfim. Agora, a ideia ficar boa, funcionar, dar certo, são outras histórias. Outra coisa. Certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, vai. Da Tassi. Para incentivar os jovens escritores, qual foi a primeira história que vocês lembram de ter escrito? Vai lá, Felipe. Nossa, tinha uma que eu escrevi com 8 anos que era sobre um tomate. Um tomate que tinha uma banda de rock. Mas eu não lembro direito. Muito bom, ele era alguma coisa. Ele tinha alguma coisa a ver com condimentos. Eu acho que ele tinha um amigo que era um pote de mostarda, algo assim, não sei. Mas eu não. Mas foi desenhada, foi história em quadrinho? Foi tipo livro ilustrado, tipo menino maluquinho, assim. Eu adorava viral e tal. Menino maluquinho, perfeito. Então era nessa pegada, com situações, o tomatinho lá, tudo. Ele tinha aquela noção de criança. O que é heavy metal? É moicano, cara. Então, nada a ver. Tá? Ótimo. Mas tem um livro que foi o primeiro que eu escrevi, que também eu dei muito cano e muito trabalho já, né, gente? Eu já falei de um trabalho em que eu jogava Tibia, teve um trabalho que eu fiquei escrevendo na recepção,
Um abraço para todos os gerentes que davam bronca em mim quando eu me via escrevendo, falavam que eu não podia escrever. Não ligo. Eu estou aqui hoje fazendo o que eu gostava, né? Então, mas era muito importante também trabalhar direitinho, tá? E eu escrevi um livro que chamava, na minha inglês, Rebirth, por causa do Andrew, porque tinha a música do Andrew, que era a Rebirth, mas era sobre Cavaleiros da Tábua Redonda, reencarnados no futuro cyberpunk. Olha só. E existe um quadrinho que basicamente é isso, que é Camelot 3000, enfim, eu não tinha lido ainda. Tá vendo só o que a gente falou? Foi escrito na mesma época. O do Camelot é dos anos 80. Mas você pode reescrever, Felipe, e adicionar exorcistas, e aí vai virar meu livro favorito. Necromantes. Exatamente, tudo. Merlin é um necromante. Pronto. Ótimo. E todos Ele os cavaleiros são mortos. Ele tem que ressuscitar eles mumificados em Brasília. Incrível, pronto. Todos eles estão em pirâmides em Brasília. Escreva esse livro, por favor. Cada pirâmide de Brasília é um deles. E o Lancelot é o JK, a reencarnação de Lancelot. Faz muito sentido isso. Não faz, mas ok. Mas faz tanto sentido que nem ele ser um faraó. Então, assim, no líquido faz muito sentido. Cara, ele é quase um Lestat, né? Ele já foi um faraó. Pois já foi tudo. Já foi o JK. Hoje ele é o MC JP. E tem outras perguntas aqui. Lígia Colares. Nossa amiga Lígia Colares pergunta para os dois, sendo otimista para 2021, como vocês imaginam um ótimo dia para o ano que vem? Pode ser relacionado à carreira de vocês ou não. Eu acordo e não tem nenhuma notícia. Nossa, cara! É isso, eu abro assim, tipo, a notícia é: pousou um sabiá numa árvore em São Paulo. Todo mundo parou para ver o sabiá. E é isso, pronto. Incrível a notícia, né? Aplaudimos o pôr do sol. Isso, pronto. O pôr do sol estava muito bonito. Aqui fez um clima ameno. É esse um dia bom. Tipo, não tem notícia. As notícias são tipo... que nem o Jornal de Brasília às vezes enfim, o jornal daqui tem vezes que tipo assim, não tem, sei lá, não tem notícia. Aí eles vão assim, olha só, tem um buraco aqui na calçada, na frente da padaria, olha que horrível o buraco na calçada. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, vamos arrumar uma notícia, porque o buraco na calçada, aí tem um quadro inteiro que é tipo assim, essa pessoa estacionou na vaga errada, olha só que sem noção. E aí eu fico, gente, não existe, como assim não tem notícia? Não é possível que não tenha notícia e tenha que noticiar que o carro está estacionado errado, mas tem, entendeu? Então assim, essas coisas que Caetano Veloso estacionou o carro na rua, eu quero notícia assim, sabe? Sim, eu também. E o que me faz pensar, tem um episódio de Simpson que Homer está fazendo várias invenções, e uma delas é o alarme tá tudo bem. Onde, ótimo, enquanto tudo está bem, ele continua aplicando, ele continua apitando, aí fica pá, e o pessoal desliga isso, não, porque tá tudo bem. E aí, só que se fosse 2020, esse alarme teria parado de tocar. Então, ele não teria tocado em nenhum momento, nenhum dia deste ano. Nenhum dia. Simpson sempre críticas sociais incríveis. Sim. E o seu, Felipe? Não, eu concordo contigo, eu queria notícia do tipo... haverá um flash mob de aplauso do pôr do sol na Barra, sabe? Assim, então, isso, incrível. E saber disso. Tipo, olha o Rio tá no jornal hoje, por quê? Porque aplaudiram o pôr do sol. Novamente, sem máscaras. Sem máscara o pessoal já fica mesmo, né? Mesmo com pandemia. Mas sim. Tudo bem não. Mas, okay. Muito bem, deram uns highlights aqui. Gabi Colicini deu uns highlights falando diferença do Asimov pro Dick, que o Dick era um baita drogado, nas minhas aspas. Obrigado por espalhar essa informação. Brandon Sanderson, Delson Neto, para não sair livro novo. Gosto demais desse menino, escreve muito. Ele pergunta aqui: olá, bonitos, qual livro vocês gostariam de ter escrito? Bárbara não vale Gideon The Night. Ele já sabe que eu estou obcecada, olha só. Qual livro você gostaria de ter escrito? Não, então, não é um livro, é um quadrinho que é Wicked mais Divine. Isso, que já saiu em português quase tudo, né? E eu acho a premissa incrível, que é tipo assim, a cada período de tempo, eu nem lembro mais, porque faz tempo que eu li, vários deuses reencarnam em adolescentes e eles têm uma super fama
mas só durante 2 anos, entendeu? E aí o quadrinho vai seguindo esses adolescentes na reencarnação atual, e aí, tipo, eles são astros do rock, e aí ele pega os dois, enfim, eu esqueci o nome deles, eu não tenho mais memória, gente. Eles pegam inspiração em vários artistas que existem, tipo a Florence, o David Bowie, sabe? E cada um dos personagens é um deles, né? Tipo, é inspirado em um deles, e aí vai, enfim, é uma intriga muito maior do que só isso, mas essa premissa eu acho incrível, assim, tipo, eu acho que a cada 90 anos, 12 deuses reencarnam, e eles têm, tipo, eles são amados, eles são idolatrados, mas só por 2 anos. E você, tipo, só tem, se você é um desses deuses, você só tem 2 anos de vida, você sabe. Tipo, você vai ter tudo que você quer, mas só tem 2 anos, sabe, para aproveitar aquilo. E eu acho incrível, assim, tipo, a arte é incrível, a história é incrível, é tudo perfeito. E você, Felipe? Tu veio um quadrinho também de cara aqui, que foi o... O quê? Não tem como negar uma parte das nossas origens. Não, pois é. Eu só li o primeiro do Wicked e é incrível. Isso é muito bom. Muito bom. Mas eu acho que Bone, do Jeff Smith. Mas ao mesmo tempo eu não queria ter escrito, porque se eu não queria escrever esse livro, eu gosto tanto dele que eu queria só ter lido. Eu não quero fazer parte da parte desesperadora de acabar e vai, prazo. E, sei lá, ele demorou 20 anos escrevendo Bone. Então, não. Tipo, eu queria ter escrito sem ter feito parte do processo. Tipo, só... Eu queria ter tido uma catarse, ter acordado no dia, tipo, e falado, eu tenho com minha mão, e escrevi, e me deu muito. Mas é muito incrível, e eu sinto confortável. Isso já responde a outra pergunta aqui também, que eu não fiz ainda para você, Bárbara, mas a Thaís espetacular, Thaís Baldiotti. Ela pergunta: se vocês pudessem visitar um dos mundos dos livros que vocês já leram, qual seria? PS, a live tá demais. Obrigado. Eu já respondo que o Bone, eu admiro demais por todo. O Jeff Smith é incrível, mas é um mundo que eu me sentiria confortável. Eu queria ser amigo deles, mesmo com eles sendo os outros Bones lá. Bone Jeff Smith aqui é lançado pela Todavia, 3 volumes. Vale muito a pena, é maravilhoso. É uma mistura de Gasparzinho com o Senhor dos Anéis. É um lance lindo. E eu gostaria muito de morar naquele mundo são tão amigáveis, todos os personagens são legais, a vovó é ótima, enfim. E você? Eu não sei, é uma pergunta muito complexa. Porque você só gosta de livro desgraceira e você não quer morar numa desgraça. Exatamente. Não sei, pera, calma. Você pode ir pensando também e se bater. Eu estou pensando. Não, eu acho que, voltando para as minhas obsessões, eu acho que o mundo de Cidade de Bronze é bem legal, assim, tipo, tem uma cidade que é só de gênios, sabe, de jeans, e aí os jeans têm poderes e tal, é divertido. Eu gostaria de ser um gênio. Muito bem. Quando você falou cidade de jeans, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma cidade toda revestida. De jeans, assim, igual aquele cara de My Hero Academy. Isso, exatamente. É o The Best que vai até aqui, ó. Referências otakas aqui pra galera. 100%. Esse é outro mundo que eu viveria, porque tem superpoderes e é legal. Sim. Nossa, sim, é muito divertido. É muito legal. E, tipo, você pode entrar na universidade para ser herói, olha só. Mas você também pode não entrar na universidade e continuar com seus poderes. Você não é obrigado a ser herói. É verdade. Eu não exploro tanto isso onde eu parei. Eu acho que eu li alguns e assisti uns 50 episódios, mas não chegou a explorar tanto essa parte, mas fico contente de saber que tem isso. Sim. Quer escolher alguma aí? Deixa eu ver. O Delson mandou mais. Talvez seja a última? Calma. Vai, da Anitta aqui. Anitta Saltiel. E falando em folclore, tem alguma mitologia não muito explorada que vocês gostariam de trabalhar um dia? Mitologia grega e nórdica não vale. Não é muito explorado, não. Não vale. Não é Anitta, inclusive, em breve tem livro dela. Eu podia falar isso? Não sei. Não sei, mas olha aqui, a revelação. Não tem nada não, gente. Eu acho que eu confundi. Não é Anitta Saltiel, não. Deixa eu pensar. Eu não sei se eu tenho tanto interesse em escrever sobre uma mitologia de fora. Eu acho que o legado tá aí porque
são coisas mais próximas nossas e são costumes e não são costumes e o que é o folclore mesmo, né? Toda a nossa a junção um conjunto de cultura popular, né? E do que é a nossa raiz, que aí envolve crença, envolve costume, envolve lenda, envolve, né? Envolve tudo. São várias coisas e sob o mesmo guarda-chuva, não uma coisa só. Mas por isso eu acabo tendo mais interesse em revisitar coisas brasileiras. No Serpentário também, apesar de não... o Serpentário, inclusive, o lance lá tem a lenda de Cobra Norato, né? É um lance que eu achei pesado demais da forma que eu queria colocar no legado folclórico e eu levei um pouco esse formato para o Serpentário, né? Então, mas lá mesmo, eu não sei, eu gostaria muito de... Eu acho que sempre é visto num contexto épico, né, a coisa da Suméria, né? Então eu gostaria de, sei lá, explorar alguma coisa no futurista, cyberpunk, numa distópico com Suméria. E toda aquela coisa de Marduk, 13º planeta, sabe? Pegar toda essa coisa que vira quase vira teoria da conspiração e costurar numa outra pegada, sabe? Assim, então. Isso é legal. Não, eu sou bem nerd de história no geral, e aí eu tenho várias culturas que eu acho muito interessantes. Uma mitologia que eu acho interessantíssima é a mitologia asteca, assim, eu tive a sorte de conseguir ir ao México 2 vezes já, eu amo o México é um país incrível, assim. O México é um país muito parecido com o nosso também, o povo mexicano, a história deles é muito parecida com a nossa e tudo mais, eles têm o sincretismo religioso mexicano é uma coisa muito curiosa e muito interessante, assim, tipo, a gente conhece o nosso sincretismo religioso, e é muito interessante você ver, tipo, que existem algumas conversas e existem formas diferentes em que, tipo, o catolicismo se apropriou das religiões e das cosmologias dos índios, dos indígenas do México, sabe? Então, assim, eu acho que, tipo, mitologia asteca e mitologia maia, enfim, tipo, algumas coisas dessa mistura que teve no México, dá para fazer as histórias bem legais, assim, eu tenho uma que, eu só tenho a ideia ainda, que é, tipo, aí entra um pouco a mitologia grega, porque é a referência que quase todo mundo tem, que seria, tipo, Hades, Perséfone, só que asteca, porque eles têm alguns mitos que são parecidos, assim, tipo, eles têm 4 mundos dos mortos diferentes, enfim, tem essas coisas que conversam, assim, então, tipo assim, eu acho isso muito interessante. Eu também acho toda essa parte da cultura e da mitologia ali, tipo, do centro da Ásia, que é uma região que a gente basicamente ignora, né, que existe no geral, mas eles têm, tipo, uma cultura e uma mitologia própria, que é muito interessante, assim, e aí a gente, voltando para a antiguidade também, eu gosto muito dos hititas, enfim, eu gosto muito de várias culturas e de várias mitologias, que eu acho que dá para tirar algumas coisas muito interessantes para fazer ficção, assim. E não só mitologia, assim, cultura mesmo, porque, tipo, a gente tem uma visão muito, por exemplo, meu Deus, harém. A visão que a gente tem é uma visão completamente deturpada do que de fato era um harém, porque um harém era um lugar completamente político, sabe? A pessoa, a mulher que era a concubina real, por exemplo, ela tinha um poder político gigantesco. Era ela que fazia quem seria o próximo rei, quem seria o próximo sultão. Então, assim, tem várias coisas desses aspectos assim que a gente não vê tão explorado em ficção, que no nosso imaginário também é um imaginário que é muito diferente do que, tipo, como era, e que dá para você botar na ficção de forma interessante, assim. Enfim, total. Eu sou muito empolgada com isso. Não, pô, legal isso que você falou. Eu tô esperando até hoje, eu tenho não sei se o Hugo Canuto, que também concorreu, tá, eu não sei se o quadrinho dele passou para a segunda fase no Jabuti de quadrinhos agora, que é o que fez o Conto dos Orixás, que ele fez naquela coisa meio Jack Kirby, só que falando dos orixás. Ele fez um lance muito incrível. Ele tem uma outra história dele, né, que já parte para a mitologia, em que ele fala um pouco de deuses astecas e maias, e que é uma história não publicada, mas uma vez ele mostrou, e eu tô doido, porque a arte é linda, e eu queria muito ver isso existindo. Sim. E a pesquisa dele é muito incrível. O Hugo Canuto, um beijo. Deve estar em Salvador agora.
E também tenho minha admiração e curiosidade imensa com essas coisas. Dá tempo de ler mais perguntas, talvez. Tem uma aqui. Eu acho que dá. Tem uma da Diana. Diana Passi. Já que vocês estão falando de Zeitgeist e de livros virarem realidade, digam um aspecto dos livros de vocês que vocês gostariam que se tornasse realidade. Não, eu acho que assim, da cultura de Anômalos, eu acho que o que eu gostaria muito que se tornasse realidade é tipo a naturalidade que as pessoas têm com a sexualidade alheia. Tipo, não é uma questão, não é um problema, que nem hoje em dia é, enfim. E seria ideal se não fosse, né? Tipo, enfim. Perfeito. Ficou isso, eu não sei. Até em Unterak, da Ordem Vermelha, a cidade tem vários dos seus problemas, mas assim, também tem ali, existe tem um personagem que joga uma coisa na cara da Razia, assim, tipo, quanto à sexualidade dela, mas não, no geral, é super as pessoas, os cidadãos de Unterak, uma cidade que é total oprimida e de atmosfera opressiva, eles não têm questões com isso, sabe? Então eu falei, é uma história de ficção, então eu posso resolver. Tem coisas que você pode mudar, tipo, a gente escrevendo ficção, a gente tem total controle do que a gente vai colocar ou não, assim. É diferente de negar um fato histórico quando você escreve livros históricos, mas quando a gente, né, quando a gente está criando aí nossas coisas, então eu pude fazer um. E não tem ninguém que tá bem em Unterak, tá todo mundo ferrado, né? Tá todo mundo ferrado. Então, mas de certa forma existe o povo, mas é meio que quando a gente fala de eu estava conversando agora, fazendo umas entrevistas para um próximo quadrinho meu, e várias pessoas pontuaram a mesma coisa sobre escolas de periferia, como não a molecada de hoje, os adolescentes de hoje na escola, é muito menos o preconceito que era, né, e reproduzindo dos pais, tipo, muito mais comum na periferia rolar respeito com dois caras, duas meninas de mão dada, sabe, e muitas outras coisas do espectro sexual, assim, de diversidade, e tipo, na própria periferia não tem erro, sabe, não tem erro, é um lance que tá mudando de fora para dentro, sabe? Assim, a gente tá afastado do centrão das coisas, e o centro sempre é um problema, né? Sim. Centrão. Enfim, Felipe, eu quero fazer uma pergunta aqui que você nunca vai ler ela, porque provavelmente você não pode falar sobre ela, mas é da Bruna, que é: Felipe, como tem sido a sua participação na adaptação de Serpentário? Você pode opinar livremente nas escolhas da produtora ou existe um certo limite? Para dar um contexto, o livro do Felipe Serpentário saiu a notícia recentemente de que ele vai ser adaptado para filme, né? Ou é sério? É filme. Para o audiovisual. Não sabemos. Não sabemos, para o audiovisual. E aí a pergunta é referente a isso, sobre o processo de ter algo adaptado para o audiovisual. Ainda a gente está viu, Bruna? A gente está num processo ainda pré, né? Ainda tem pré-produção. E tem várias questões ainda a ser resolvidas, contratuais, tudo. Os direitos estão todos com a Boutique, que faz 3%, onisciente. Um produtor incrível. Mas desde o início sempre foi assim, eles perguntavam, você quer se envolver? E eu falei, quero, muito. Então, então minha vontade sempre é me envolver e vai ser ótimo. Tem coisas às vezes que eu penso, eu poderia ter feito isso no livro, mas eu posso fazer agora na série. Então, fazer uma versão estendida. Ou escolhas diferentes de personagens, sabe? Eu adoro Scott Pilgrim, que tem um final diferente na HQ, outro no filme e outro no game, sabe? São 3 finais diferentes. Eu fico muito empolgado com a possibilidade, às vezes, de contar destinos diferentes para personagens do livro, sabe? Assim, então... Até porque é isso, é o que a gente falou, é história, mas a mídia é diferente, né? Às vezes tem que adaptar alguma coisa, às vezes uma coisa escrita não fica tão boa quanto no audiovisual, enfim. Eu acho que tem que aproveitar a mídia, o melhor que a mídia pode dar para melhorar a história. Assim. Com certeza, abre possibilidades, né?
o tipo de narrativa Sim. em si mostra outras portas aí pra gente. Mas é isso, eu quero estar 100%, eu quero ter envolvido até o pescoço com essa série. Aguardo você daqui a um ano mandando mensagem. Eu estou ficando louco. Tô doido, porque eu decidi fazer isso. Espero muito receber essa mensagem sua também, muito em breve. Pois é. Muito em breve. Enquanto não, a gente é rebelde, a gente nós somos rebeldes e a gente vai continuar lendo pergunta até derrubarem a gente, certo? Vamos lá. Vamos lá. Tem mais uma aqui do... Não, essa aqui eu já li. Esse aqui é você. Então. Olá. Olá. Oi. Estou acompanhando vocês. Deixa eu dar um rolê. Vocês querem responder a última pergunta? Fiquem à vontade, a gente aguarda aqui. Você deixa? Vamos fazer a última pergunta, então? A última nós podemos. Que legal. Então tá. Tem aqui a da Diana, tem outra do Delson. Que gênero literário vocês ainda não se arriscaram, mas já pensaram em fazer algo dentro dele? Nossa, ela foi embora mesmo, ela deixou a gente, tipo... Essa é a última pergunta, Felipe. É a última pergunta. Eu não sei. Não sei, talvez acho que policial. Mas aí é isso, como eu gosto de misturar gênero, eu nunca faria um policial que é só um policial. Sim. Eu ia fazer um policial, sei lá, de fantasia, ficção científica, que também tem uma investigação. Enfim. Tô nessa agora, Bárbara. Tô planejando um aqui no ar. Olha só! Tô fazendo, mas também com fantasia. Tá? Então, é isso. Tem que misturar gênero. É isso. Eu repito aí um RT na resposta da Bárbara. É um estilo Sim. que E estamos resolvidos. Acho que você está mutada. Ou sou eu que não tô? Eu acho que é. Vamos dublar Isso, ela? eu estava aqui sem o microfone. Me derrubem. Obrigada, viu, pela participação de vocês, por terem colocado um pouquinho do tempo de vocês para falar aqui com a gente. Foi muito bacana. Tá? Se vocês quiserem agradecer, falar um tchauzinho, considerações finais, tá bom? Fiquem à vontade. Obrigada a vocês pelo convite, viu? Adoramos. Muito bom. A nossa esperança é podermos estar todos juntos, né? Depois de 2021. Podemos nos abraçar ano que vem. Isso, responder as perguntas ali. Tem um dia sem nenhuma notícia. Isso. Obrigado pelo convite, parabéns pela programação, tá incrível. Obrigada, nós que agradecemos. E eu quero agradecer, todo mundo que está assistindo, quero dizer a Bárbara, obrigado sempre. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos vocês também por estarem acompanhando a gente aqui. Obrigado pelas perguntas aí no Twitter também, e para quem quiser conhecer mais sobre a gente, pode seguir lá no Twitter, a gente dá... Isso. Tudo isso que a gente falou. O meu é Bárbara Escreve, fala o seu usuário. É Fel Castilho. Fel Castilho. Ótimo, pessoal. Aproveitem e sigam lá. Eu vou aproveitar aqui, então, que já encerrando nossas atividades do dia, tá? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do SESC em Minas e SENAC Minas, apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Aproveito também para convidar todos para darem uma olhada na nossa feira, que ela está acontecendo simultaneamente, né? A feira virtual. O pessoal está trabalhando aí com desconto para todo mundo de 50%. Tá? Peço que todo mundo deixe um tempinho seu lá e visite a nossa feira. Obrigada a todos, boa noite. Voltaremos amanhã a partir das 10 horas. Obrigada. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até.